minhas senhoras e meus senhores, entro no discurso com perfeita consciência de não poder superar-lhe as dificuldades. A comemoração do quarto século do regime acorda um mundo de problemas, esforços e realizações, à vista nas suas resultantes gerais, mas naturalmente embrechadas de deficiências e atrasos, desvios e erros que, em todo o caso, lhes não diminuem a grandeza nem o mérito. Simultaneamente, o Congresso da União Nacional propõe-se fazer o exame crítico da obra administrativa e dos princípios em que assentou a política nacional nesse mesmo período, para formular um juízo de conjunto. Não devendo antecipar-me às apreciações do Congresso, parece que a posição mais conveniente, no momento, seria de ouvir, não de falar. Tanto mais que obreiro com posição especial, entre os mais obreiros da Revolução, me cabe grande parte das responsabilidades que os povos não deixam de exigir, mesmo aos que os servem, mesmo aos que os salvam. Por outro lado, devo ter hoje o ar embaraçado do que depois de longa ausência volta à terra, à casa, ao lar e busca entre coisas e gentes que já não conhece o seu mundo de ideias e sentimentos familiares. Com efeito, regresso. Regresso a Coimbra depois de 20 e tantos anos de ausência. E se atento à vertiginosa velocidade dos acontecimentos, poderia dizer que regresso de muito mais longe ainda no tempo. Sucederam em poucos anos factos cuja gênese e desenvolvimento costumam demandar séculos. Vivemos crises financeiras, económicas, políticas e sofremos guerras civis, internacionais e intercontinentais, talvez as mais sangrentas e bárbaras de toda a história humana. Modificou-se a estrutura dos continentes. A Europa cindiu-se, diminuiu-se, enfraqueceu-se. As Américas enriqueceram, fortaleceram-se, aumentaram de coesão. A Ásia insurgiu-se contra o primado civilizador do Ocidente e procura consolidar a independência alcançada sob a direção de alguns dos seus povos. O Japão, a China, a Índia, a própria Rússia. A África agita-se desde Suez ao Atlas, desde o Mediterrâneo ao Cabo da Boa Esperança, ao norte, para liquidar, sem saber como, as situações herdadas do passado. Por toda ela, sob os ventos revoltos que sopram com ousada pretensão de acordá-la de um sono secular. Destas subversões, na maior parte catastróficas, resultou ruírem tronos, desaparecerem impérios, afundarem-se nacionalidades, surgirem novos Estados, alterarem-se as posições de força e sentir-se a necessidade de buscar novo equilíbrio em combinações diferentes. Fizeram-se nos campos político e económico as experiências mais ousadas, umas com sequência, abortadas, outras em grandes insucessos. Viram-se governos totalitários defendidos pela razão e a vontade do povo, e viu-se chamarem-se populares governos de clara origem e essência minoritária. Presenciou-se em plena ação o socialismo das nacionalizações e dos racionamentos, enquanto o comunismo alastrava por vastas zonas do mundo. Assistiu-se à morte do liberalismo económico e viram-se os regimes democráticos tenteando o caminho perante a necessidade de disciplinas drásticas impostas pelos novos tempos. Presenciou-se um novo surto de suspeito humanitarismo contra a posse dos territórios coloniais, ao mesmo tempo que o estabelecimento em vasta escala de regimes de submissão e colonização sobre nações civilizadas e livres. Verificaram-se migrações forçadas de povos, maiores que as dos tempos bárbaros, trocas de populações,
massacres em massa para a solução de pretensas dificuldades políticas. Foi chamada a inteligência a legitimar as quebras da moral, bem como os colapsos da legalidade e da justiça. Criminosos arvoraram sem juízes e condenaram as pessoas de bem. São tempos apocalípticos os nossos. Época de regressão ou de transição violenta em que se abalam os alicerces antigos antes de estarem abertos ou consolidados aqueles em que se supõe dever assentar a cidade nova. De tão grandes convulsões, sentem-se repercutir os efeitos, tanto nas grandes massas como no escola social. A consciência da insegurança do que há de mais caro ou mais necessário na vida, ideias e afetos, sociabilidade e ordem, instituições e bens, criou nos espíritos um estado de insatisfação, de angústia, de ansiedade. É uma doença geral que paralisaria mesmo a vida e o trabalho se não fosse o instinto de viver e a necessidade do trabalho para levar a vida. Nada de estranhar que por quase toda a parte os homens pareçam inferiores aos acontecimentos e que, em vez de enfrentá-los, se sintam tentados a confessar, vencidos, esmagados por eles, a sua incapacidade de os dirigir. E tudo em 20 anos. Que poder de destruição e de anarquia o destas forças incontroladas. Ora bem, nos mesmos 20 anos, neste canto da península, no largo Atlântico e nos 3 continentes por onde se estende, Portugal, sem deixar de sentir a ressaca dos temporais, pôde, em paz, reparar estragos passados, vencer atrasos, consolidar posições, estreitar a solidariedade coletiva, progredir materialmente, sem alterar, antes vincando ainda mais a sua facies moral. Porquê? Situados no plano puramente humano e das causas que a nossa inteligência pode apreender, podemos concluir que são 2 as razões. A primeira, puramente negativa, não estarmos, por felicidade, situados nas fronteiras dos choques ideológicos ou das maiores ambições políticas do nosso tempo. A segunda, de que reivindicamos o mérito, é havermos revelado a tempo as nossas grandes certezas e, no mais, termos-nos colocado ousadamente entre o passado e o futuro, no cruzamento das linhas de força que convulsionam ou conduzem as sociedades modernas. A primeira razão é de si evidente, esta última precisa de uma palavra de explicação. No conjunto dos sucessos a que assistimos, há destruições sem conto e também esboços de novas construções. Há acidentes de tempo e de lugar e também fenómenos com tendência a uma expressão duradoura nas sociedades humanas. Há concepções ultrapassadas da vida e também o romper de amarras indispensáveis da disciplina social. Há ainda, finalmente, embora obscurecido pelo fumo das paixões e pela atrocidade das lutas, o homem, na constância da sua natureza, tal como conhecemos ou adivinhamos desde o alvor dos tempos. Então, o problema está em não se deixar perturbar pela avalanche dos acontecimentos indecisos ou contraditórios e em descobrir nuns casos e escolher noutros as linhas mestras da melhor construção futura. Já em 1936, tinha podido proclamar em Braga as bases primárias do novo humanismo português. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. E sobre estas afirmações, ou melhor, sobre estas certezas da consciência nacional,
se pôde erguer com lógica e quase sem esforço todo um edifício político, uma concepção de vida e uma ordem moral. Agora, exemplos de escolha. Entre a fidelidade americana ao espírito nacional solidário naquele continente, o despertar dos nacionalismos asiáticos e a admissão quase coletiva das nações europeias, onde a verdadeira e mais sólida base de organização das sociedades humanas. Entre a degradação a que se tem condenado o poder nos regimes contemporâneos e a tirania anti-humana a que se entregam os Estados comunistas, onde o equilíbrio, as exigências da governação e a saúde social. Entre a coletivização dos bens, fator de empobrecimento geral, e a propriedade privada quando arriscada a converter-se em fator de exploração económica, onde a solução razoável sob o aspecto da produção e da justiça. Entre a estagnação da sociedade e as quimeras de ideólogos frutos de imaginações doentias, onde encontrar o meio termo e na ordem dos factos a realização possível. Para não estar sujeito aos altos e baixos dos acontecimentos mundiais, para não andar à deriva ou ao sabor das imitações e das modas em negócio tão sério como é a vida da nação, teve de descobrir-se e rasgar-se o caminho a seguir e mergulhar na riqueza de muitas das nossas instituições para extrair da boa tradição portuguesa os elementos aproveitáveis. E não pode negar-se que é sobre o acerto da escolha que assentam a calma e relativo desafogo da nação, como é sobre o cunho ao mesmo tempo nacional e humano das instituições e sobre a obediência às mesmas diretrizes políticas que assenta primariamente a eficiência do regime. O que é visto, portanto, olhado de fora, seria incompreensível que o não notássemos nós. Com o intento de não me sobrepor aos trabalhos do Congresso, evitarei de ser ao exame de questões concretas da política nacional e nem mesmo farei a defesa das grandes orientações a que obedeceu a sua solução. Sou assim obrigado a passar à margem dos problemas políticos e da administração, focando-lhes apenas alguns aspectos especiais. O que me proponho dizer circunscrever-se-á a este esquema: um Estado que defina e prossiga uma política, uma nação que a inspire ou a compreenda e apoie. Falando como políticos, podemos consubstanciar nisto as nossas aspirações e necessidades de portugueses. Ao pedir um Estado capaz de definir uma política, nós partimos do pressuposto de que ele é livre, primeiro para se organizar e depois para determinar a sua vida interna e a sua vida de relações. Ao exigir do Estado que realize a política que definiu, pressupõem-se nele requisitos orgânicos e razoável independência em relação ao condicionalismo exterior. Estes problemas podem dizer-se redutíveis a este outro: saber, no mundo contemporâneo e dada a interdependência das sociedades civilizadas, qual o âmbito deixado à autodeterminação dos Estados. Ouve-se falar muito na força das ideias, para significar que estas se generalizam e acabam por impor-se à inteligência e à conduta dos homens. E quem diz dos homens, diz naturalmente dos Estados, impelidos assim a uma tal ou qual uniformidade de orgânica e de doutrina. Ora, fora do jogo de alguns conceitos universais, o acerto é sobretudo exato quando não há em relação a umas ideias outras de igual mérito que se lhes oponham. Assim, a inaptidão que está a verificar-se na Europa Ocidental de criar, acreditar, viver ideias políticas ou sociais suas pode conduzir-nos, neste século, a uma espécie de colonização mental da parte dos dois maiores poderes em presença, a Rússia e a América do Norte.
E se assim for, pode augurar-se que seja qual for o país afinal dominante nessa influência, o que chamamos a nossa civilização ou será destruída ou sofrerá profundamente em algum dos seus elementos essenciais. A passividade, o espírito fatalista com que a Europa se dispõe a ser qualquer coisa diferente dela mesma, confrange os espíritos menos apaixonados pela sua milenária cultura. E eu não vejo outra defesa que não seja a partir do princípio de que na vida as coisas não têm fatalmente de ser isto ou aquilo, de que a vontade é a suprema criadora da história, e apelar para a contribuição que pode esperar-se da índole particular de cada povo e da seiva das suas melhores tradições, em vez de abafar-lhes a força criadora do gênio sob o peso de importações alheias. As tendências para a uniformização da orgânica dos Estados temos-las visto umas vezes nascer como fruto pouco amadurecido de exaltações sentimentais, outras do espírito de solidariedades partidárias e outras ainda das imposições de uma hegemonia política. Em qualquer caso, devemos considerar essas tendências contrárias aos ensinamentos da experiência, à índole dos povos e aos seus interesses. Elas são, em alguns casos, a máscara da abusiva intervenção nos negócios internos e na vida das nações, com a postergação de uma norma de conduta internacional, condição de colaboração pacífica. Quando se pensa que o Estado é a primeira barreira defensiva em face de todos os fatores de corrupção ou perversão da comunidade que representa, pode fazer-se ideia do que a possibilidade prática e o direito efetivo de se organizar livremente representam para a saúde moral dos povos e para a sua independência. Não duvido o momento de que estamos na boa razão, na linha de defesa da civilização ocidental e do melhor interesse da nação portuguesa, a reivindicar o direito de nos organizarmos segundo as nossas concepções, de fazê-lo segundo as nossas necessidades e índole, prestando aos mais o contributo, embora modesto, da nossa experiência. As instituições que podem viver, apesar da incompreensão que por vezes a cerca, têm pelo menos o valor e o significado da sua própria durabilidade. E eis aqui uma primeira manifestação da verdadeira independência política. Agora, outro ponto. A capacidade de o Estado definir e realizar uma política depende, primeiro, da sua orgânica e depende, em segundo lugar, do condicionalismo interno e externo. O primeiro requisito é redutível à permanência das instituições e, designadamente, à estabilidade governativa. O segundo refere-se às dependências em relação à comunidade internacional. O mundo vem sofrendo há muito de uma doença que poderá classificar-se de intolerância em relação à autoridade. E há muito tempo também que lhe vem suportando os efeitos. Cientistas e políticos têm-se colocado no mesmo sentido da corrente, não vendo para alívio da pobre condição humana que alternadamente reclama e detesta a autoridade, senão o remédio da frequente mutação dos seus representantes. De queda em queda, os Estados modernos vieram a considerar-se tanto mais progressivos quanto mais decapitados. Conclusão que, por absurda, deve provir de erro no ponto de partida. Nenhuma grande casa agrícola, nenhuma exploração comercial ou industrial, nenhum estabelecimento ou organismo de qualquer índole suportaria sem risco sério o mesmo processo que aos Estados se aconselha como remédio. É evidente que as mutações de regime, de orientação ou de pessoal político estão longe de ser sempre um capricho, podem ser úteis ou necessárias. O erro está em que as crises se apresentem como a própria vida política e expressão da sua normalidade. À parte os ambiciosos à espreita de oportunidades, não julgo que possa ter-se sobre o problema opinião diferente. Nem a história nos permite outra conclusão.
nem a consideração do que vemos no mundo de hoje ilustra a tese diversa. De facto, transplantadas as coisas para o plano mundial, a superioridade de ter uma política ou de não a ter, de prosseguir a mesma política ou de mudar de política a cada momento, está suficientemente ilustrada por factos de relevância quase trágica. Do exposto se deduz devermos considerar como a maior virtude do regime poder dotar o país de uma governação estável pela força dos seus princípios e pelo jogo equilibrado das suas instituições. Digamos, finalmente, uma palavra acerca das restrições que podem impor à definição e prossecução de uma política as dependências da comunidade internacional. A política de uma nação não é conduzida, por assim dizer, em espaço livre, mas no condicionalismo determinado pela coexistência com outras nações. O aumento geral da população no globo, a distribuição do trabalho no mundo, como a extrema rapidez das comunicações, tornam os povos estreitamente dependentes quanto aos seus meios de vida, mas uns mais que outros, poucos existindo, dotados de aptidões e recursos que lhes permitam libertar-se, mesmo onerosamente, da dependência de qualquer condicionalismo exterior. Na complexidade da vida moderna, vieram ainda enxertar-se nos motivos de dependência e influência natural outras causas de dependência ou servidão abusivas pela sua origem e perniciosas nos seus possíveis resultados. Umas e outras dependências diminuem a liberdade dos Estados, mesmo quando não façam violência à sua vida ou atinjam a sua integridade. Mas não falamos destas últimas. Sem dúvida, a interdependência, quando em domínios vitais, impõe a colaboração, que pode estabelecer-se plurilateralmente por duas formas diversas. Ou a partir da nação como unidade integradora dos seus próprios interesses, ou a partir destes diretamente para a organização internacional. É esta segunda modalidade a que parece ter hoje a preferência, não no domínio das aplicações ainda, na verdade, restritas, mas no ambiente político universal. Ela é, aliás, a mais conforme com certo afrouxamento do princípio nacionalista no mundo. Eu, porém, creio que a organização internacional de grandes interesses terá muito maior viabilidade e eficácia se feita por escalões, um dos quais o nacional se afigura imprescindível, mesmo porque é este o processo de evitar a sobreposição de autoridades independentes dos Estados e o desconhecimento da autoridade destes, para organizar equilibradamente o conjunto dos interesses da nação. Seja como for, é evidente que a intensificação das relações internacionais condiciona fortemente a política das nações, mas de um modo fazendo atuar as soberanias nacionais e do outro impondo-se-lhes, se não desconhecendo-as, sem interesse e com prejuízo geral. Esta nossa maneira de ver, quem quer anotará, expressa na política que se há seguido e que dela se pode considerar aplicação e exemplo. Não vou agora dizer em que tem consistido a nossa política financeira, a nossa política económica, a nossa política ultramarina. Todos conhecem o suficiente para saber não só que existem, mas as suas diretrizes essenciais através das mais diversas aplicações concretas. O meu intento é apenas chamar a atenção para que, sob o aspecto considerado, ela se apresenta dotada de uma unidade substancial. Mostrar que, no fundo, se trata sempre de diminuir dependências, de restringir servidões, conquistar autonomias e, por tais processos, aumentar de direito e de facto a independência da nação. Isto é, maior liberdade do Estado se determinar na satisfação dos interesses agregos. Nesta orientação, a própria política externa nos aparece como a resultante geral de todas as outras políticas,
o seu somatório, a sua cúpula. Muitos de nós contentar-se-ão em ver certa virtuosidade em atravessar incólume duas guerras, evitar os 1000 conflitos possíveis com uns e outros beligerantes, colaborar com as potências amigas ou aliadas, ajudar a causa da paz, manter a integridade metropolitana e ultramarina, apertar os laços que nos prendem a todas as nações, gozar, se não de prestígio, ao menos de respeito entre elas. Seria muito se fosse só isto. Mas outros poderão ir mais além e notar como, sem prejuízo das mais antigas amizades e alianças, toda a política externa mudou de plano, de objetivos, de extensão, se assim me posso exprimir, mudada na Península, mudada em África, mudada no Atlântico, mudada na mesma Roma Pontifícia, isto é, mudada no mundo. É certo que a modificação das circunstâncias exteriores ao agregado português e o aproveitamento de circunstâncias novas incitavam, sugeriam voos mais largos. Mas não há dúvida de que em tudo quanto exige o esforço, continuidade e preparação da nossa parte, ela se deve considerar ato de inteligência e defesa máxima do interesse nacional. Não sei agora onde tenho uma carta oferecida pela rainha Dona Amélia, a excelsa senhora que, adormecida na doce terra de França, virá em breve dormir o seu último sono a Portugal. Eu fui criado, como toda a gente neste país, na fama das péssimas relações domésticas dos soberanos. De modo que a minha primeira surpresa foi a da afetuosidade que ressumava daquela carta política em que Dom Carlos descrevia à rainha um episódio curioso. No jantar que lhe fora oferecido a bordo, por ocasião de manobras conjuntas de esquadras anglo-americanas ao largo das costas portuguesas, ou por menos sujeito a normas protocolares, ou pelo tom expansivo que tomam as manifestações de camaradagem dos homens do mar, o almirante americano, secundado, aliás, pelo almirante britânico, com admirável golpe de previsão das necessidades futuras, convidava francamente o rei, como quem diz, Portugal, para uma colaboração. Para uma colaboração de que viríamos a ser, meio século mais tarde, os executores. E não só nisso, porque ao vivermos e alimentarmos a ideia do quadrilátero do Atlântico, retomávamos ainda, mesmo sem o sabermos, uma ideia que já então lhe era cara e procurava realizar se o Brasil desse a indispensável colaboração. Pensava Dom Carlos ter-se, na sua resposta, saído bem, e eu o creio, das dificuldades de ocasião. Porém, só o tempo, a evolução das circunstâncias, a política do regime, por tudo o que tem feito e designadamente por ter conseguido transmudar em amizade sincera a atmosfera de suspeição peninsular, permitiram ir convertendo em realidades o que apenas podiam ser, então, expressões sem sentido prático ou névoas de futuro entrevistas pela imaginação de um grande rei. Em face do Estado apto a definir e a realizar uma política, é necessário que a nação a compreenda e apoie. Quero com isso significar
a existência de um estado de consciência coletiva capaz de ser o suporte da política nacional. Na parte em que política nacional se pode confundir com o regime, a integração das consciências nos princípios que o informam é a base mais sólida e, porventura, a garantia mais eficaz da sua estabilidade. As pessoas estranhas à vida do Estado admirar-se-ão de ouvir, sobretudo da boca de uma pessoa com tão longa permanência no governo, que o poder é, por essência, delicado e frágil e que só assentar na base de uma larga compreensão e apoio lhe permite manter-se sem violências e trabalhar com eficácia. Quando se nos pede que completemos e aperfeiçoemos as instituições, que são a essência e estrutura do regime, dirige-se-nos um apelo que está na pura lógica das coisas. Quando, por minha vez, peço e insisto porque façamos nossos os princípios e os convertamos de convicções em ação prática, defendo que as instituições sem os princípios são corpos sem vida, que não se poderão manter por muito tempo incorruptos e que logo, ao perder a vida, perdem a ação. Ufanar-se de uma doutrina é apenas alçar uma bandeira. Vivê-la intensamente é entrar armado no combate. Esta diferenciação entre princípios e instituições pode e deve fazer-se também entre as instituições e os regimes. Isso nos evitará muita desilusão e, nomeadamente, os riscos de cair numa espécie de fetichismo político que dê às fórmulas valor absoluto ou, pelo menos, superior ao que possuem. Não é o momento de me ocupar expressamente da questão posta em algumas teses apresentadas ao Congresso e que concluem pela monarquia, e por isso lhes faço apenas uma ligeira referência. A monarquia tem a superioridade real de conter em si própria resolvida, tanto quanto humanamente pode ser, a questão da estabilidade da estrutura do Estado. Mas a monarquia não é um regime, é apenas uma instituição. Como tal, pode coexistir com os regimes mais diversos e de muito diferentes estruturas e ideologias. E, sendo assim, ela não pode ser só por si a garantia da estabilidade de um regime determinado, senão quando é o lógico coroamento das mais instituições do Estado e se apresenta como uma solução tão natural e apta que não é discutida na consciência geral. Eis o ponto. Nas dificuldades dos tempos que vivemos, as consciências andam absorvidas por problemas de natureza muito diferente. A paz, as questões económicas e sociais, não só têm hoje o primado absoluto, como exigem em cada país unidade de pensamento e unidade de ação. Isto é, a maior coesão nacional para se lhes encontrarem soluções convenientes. Concluo como quem aconselha: estudemos tudo, mas não nos dividamos em nada. Volto à referência que fiz à consciência coletiva como garantia mais sólida da estabilidade do regime e da sua eficiência. Não basta uma consciência passiva e mais ou menos conformista, porque se exige uma consciência viva e vibrante, mesmo que um tanto ou quanto rebelde, que só por si seja estimulante e inspiradora da ação. Mas essa não podemos encontrá-la senão num escopo político, em cuja retaguarda tem de existir ainda uma pleia de homens de estudo, empenhados em aprofundar problemas, agitar ideias, definir princípios de orientação, criar doutrina e impulsionar a própria atividade do regime.
Pode fazer-se política com o coração, não pode governar-se senão com a razão esclarecida. Não façamos confusões com organizações partidárias dotadas de pequenos programas concretos e enliadas em seus interesses eleitorais. Nós estamos em face de um movimento nacional pelos seus objetivos, pela extensão, pela base moral em que assenta, pelas colaborações que necessita. Com toda a legitimidade, ele pode dirigir-se como se tem dirigido aos homens de boa vontade capazes de sacrificar-se pelo seu país. A ninguém pede que adire, a todos pede que sirvam. E estou chegado às minhas últimas considerações. Foi decidido realizar em Coimbra o 3º Congresso da União Nacional, à sombra da velha universidade e sob a sua égide de inspiração, como homenagem ao contributo ideológico por ela prestado à Revolução de 28 de Maio, especialmente através de alguns dos homens aos quais coube definir os princípios e trabalhar na sua estruturação. Muitos lá fora, não atinando com designação apropriada, chamam-nos uma ditadura de doutores. Não depreciativamente, seria falho de senso, mas para exprimir que os universitários puros ou desinteressados exercem entre nós, em larga proporção, as funções de comando e têm dado ao regime o seu substrato intelectual. O Estado não é uma criação científica, a política não é propriamente uma técnica, mas os problemas da vida social cada vez mais precisam do auxílio que pode dar-lhes o conjunto dos conhecimentos humanos para uma correta solução. E temos plena consciência disso, os que não buscamos satisfação de vaidades, mas os caminhos da verdade e da justiça e, por eles, o bem comum. Então, se os homens saídos das escolas, e designadamente desta, não desmereceram no governo do que aprenderam e algum dia aqui houveram de ensinar, podem, em inteira consciência, dirigir à universidade um apelo respeitoso e levantar os olhos em atitude de confiança para a escola portuguesa, de que desejamos, para bem da pátria, Coimbra continue a ser o fanal radioso e símbolo sagrado. Mãe Augusta, sede da sabedoria, ilumina os teus filhos.